Olha, a gente, como eu já anunciei, recebe Elias Pereira, que é terapeuta e chefe detox. Ele veio aqui no mês passado, fez um sucesso enorme falando da dieta curativa. E hoje a gente resolveu trazê-lo novamente. E dessa vez ele vai falar sobre as plantas que nascem no quintal da nossa casa e que podem trazer muitos benefícios. Então presta atenção porque hoje você vai aprender muito. Para nos ajudar a identificar e explicar sobre as plantas espontâneas, eu recebo ele, muito alegre. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Obrigado, Prazer que querida. você está aqui com a gente. Senta ali para a gente conversar. E você sabe, Elias, que eu pedi para que você voltasse, porque a gente continuou recebendo tantas perguntas. Aquele dia que já foi um legal. sucesso. Sim. E as perguntas não acabaram, as pessoas têm muita sede, né? Sim, com de certeza. aprender. E eu achei esse tema também muito rico, muito interessante. Eu tive há pouco tempo na região do Cariri, e é uma região muito pobre, e que recebeu todas as orientações do Padre Cícero, que ensinava a plantar, a colher, a arregaçar Sim. manga, a trabalhar, mas alguns desses legados foram esquecidos e eu acho que é muito propício a gente lembrar para o povo brasileiro tão maravilhoso que dá para colher mesmo no quintal de casa, né? Dá e assim, tem muitas plantas que nascem sozinhas, né? Então a gente não precisaria nem fazer uma horta até. Se a gente tem um espaço de terra, começar a observar o que está nascendo, então a gente não morre de fome. Né? Se a gente tem aquele pedacinho, mesmo se você não tem, sempre tem um vizinho, né? Tem uma horta perto. Né? E mesmo numa horta onde as pessoas cultivam hortaliças, né? Alface, rúcula, essas outras verduras, sempre tem essas outras plantas nascendo, né? Que são as pragas. E essas pragas, se a gente tem o conhecimento, a gente pode extrair o melhor delas para o bem da nossa saúde. Mas precisamos do conhecimento, porque Sim, nem tudo a gente conhecer. pode colher e comer, né? Nem todas as plantas são comestíveis, né? Mas a gente tem, assim, são poucas aquelas que têm uma toxicidade alta. Agora, como é que a gente vai saber qual que a gente pode e qual que não pode? Aí, assim, conhecendo as mais conhecidas, né? Então, se você for atrás de uma pessoa que trabalha com horta e começar a perguntar o que é tiririca, o que é trapoeraba, o que é beldroega, bênção de Deus, todas essas plantas, geralmente o pessoal que trabalha na roça, o pessoal que tem sítio, fazenda, conhece. Então eles sabem, né? Tem o jambu, que é uma planta, até eu trouxe algumas fotos aqui para mostrar também. Ah, isso é muito bacana. Né? E aí eu quero que você preste bastante atenção, porque olhando pode ser que seja mais fácil de você identificar aí no seu quintal, né? Você lembra a ordem dessas fotos? Lembro Então, sim. vamos colocando as fotos e aí vai devagarinho pra gente ir comentando, o Elias ensinando pra gente e você que tá em casa poder fixar também a imagem. O que é isso? Olha, isso é um alface do mato, ou alface da serra. Essa foto eu tirei lá em Teresópolis, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E então ele dá mais ou menos 1,5 m, até um pouco mais. Ah, então ele é alto. Ele é um alface pré-histórico, né? Esse alface, você vai colhendo as folhas, né? Ele lembra uma serralha, sim, mas é um dos alfaces mais antigos que a gente tem história, né? E é um alface selvagem. E ele é como o alface que a gente conhece ou ele é amargo? Ele é levemente amargo. Levemente amargo. Mas ele é muito mais nutritivo. Normalmente a gente encontra este alface na altura de 1,5 m. Mais ou menos. Então ele não é rasteirinho como o outro alface. Ele não é. Ele cresce assim, como um mais arbusto dicas para o pessoal não colher uma coisa achando que é outra. Desculpa, já botou outra foto, né? O bom é pesquisar mesmo. Só um mesmo. pouquinho, pode voltar aqui pra gente, fala. O bom é dar uma pesquisada na internet, procurar e conhecer profissionais que saibam disso. Esse alface que você mostrou, ele é crespo, ele espeta? Não, ele é liso. Ele é liso. Ele lembra uma serralha, mas assim, essas plantas, o legal delas é assim, é que todas essas que têm essa mesma aparência são comestíveis. Então a gente tem 5 ou 6 tipos de serralha e todas são comestíveis. Legal. Agora bota outra foto, que tem até uma flor bonita, né? Tem. Aquela flor é deliciosa, é a capuchinha. É a capuchinha. Isso tem. Essa foto eu tirei lá na Ilha da Madeira, lá em Portugal. Mas a gente tem muito aqui no Brasil também. A gente pode comer tanto a folha. E o legal é que a gente pode usar essa folha como um suporte para um queijinho, por exemplo. A gente pode usar essas plantas não só como
para comer, mas para usar como um guardanapinho, né? Para você não ficar usando também utensílios para enfeitar a mesa. Essa capuchinha, eu não sei se eu tô certa, eu não entendo de flor, mas ela é aquela que parece um pouco a papoula, que a gente come aquele cabinho que é docinho? Aquela é o hibisco fechado também, mas ela também é. Ela também é tem docinha. esse docinho? Também. Eu me lembro de quando eu era criança, a gente quebrava assim e comia aquele caldinho delicioso. A papoula também é muito gostosa. A papoula também é comestível. Também é comestível? Também é comestível. E qualquer tipo? Qualquer tipo. Papoula, a gente tem as margaridas, todas as margaridas são comestíveis. As margaridinhas, as amarelinhas? E branquinha, amarela todas também? Todas são. Até eu trouxe aqui uma foto também da margarida. Deixa eu ver, coloca aí. Ah lá, a margaridinha. Olha o tamanho tá dela. Essa daí, essa eu tirei, eu estava na França, quando a gente identificou lá. Quando a gente viaja os países, a gente quer conhecer também, né, as plantas que tem. E olha o tamanho dela, eu achei incrível. Mas como é que eu vou comer essa margaridinha? Essa a gente usa mais para decoração. Então a gente usa para decoração, mas dá para fazer, por exemplo, um creme assim para você colocar numa salada. Depois você usa ela como um tempero, um aromatizante, né? Legal. Vamos colocar mais fotos aí para a gente continuar aprendendo. Tô gostando muito dessa pauta. Essa foto é incrível. Eu estava vindo de Ribeirão Preto e eu parei para tirar essa foto. Foi há umas 2, 3 semanas atrás. Mais linda. E são ipês amarelos. Os ipês todos são comestíveis. Todas as flores dos ipês são comestíveis. Então a gente tem as épocas, né? Tem a época do ipê amarelo, depois do branco, do rosa. E essas flores, tanto a papoula como a capuchinha, o ipê, representam que tipo de benefício para a nossa saúde? Elas trazem, assim, elas têm um complemento muito bom para a parte renal, mas cada flor ela tem um benefício. Então, assim, não dá para listar. Mas o legal é assim, que são benefícios que você, nutrientes, vitaminas que você não tem nos alimentos convencionais, né? Então, essas não são espontâneas, né? São plantas, que nem o ipê, ele não nasce espontaneamente, ele foi plantado. O branco ali na sequência era... O branco também é o ipê. Esse é lá na minha casa. Na sua casa, gente, esse é um ipê branco. A gente teve recentemente a florada dele e é lindo o ipê. Lindíssimo. E é comestível, a gente pode colocar na salada. Mas assim, você tem nutrientes dessas plantas que você não tem em outros alimentos, né? Isso é uma PANC, né? A gente fala PANC, que é Plantas Alimentícias Não Convencionais. Essa sigla é o Valdeli Knupp, né? O Dr. Valdeli Knupp, que é um biólogo e doutor em zootecnia. Ele é lá de Manaus, né? Ele é de Porto Alegre, mas ele mora em Manaus, a gente esteve com ele várias vezes já. E ele tem um livro que chama PANC. Então, quem quiser identificar, tem quase 400 plantas que você pode identificar com alto potencial nutritivo. E aí, para quem quiser, a gente fala que é a Bíblia da PANC, né? E aí a gente tem as espontâneas, que são mais ricas ainda que as PANC. Por quê? Porque as espontâneas, elas nascem quando o solo está bom para elas. Então, se você tem um picão na tua casa, tá lá o picão, o dente de leão, a trapoeraba, é porque o solo tá bom para ela, ninguém plantou ali. Então, ela nasceu sozinha. Tem ali um solo, se você pega um punhado de solo, ele tem inúmeras sementes, mas nem sempre nasce porque o solo não tá bom para aquela. Então, ela só vai nascer a hora que tá bom, né? E aí, se a gente tem um estudo bem legal, um estudo russo, que fala sobre a questão da nossa vibração, né? Todo mundo emite uma vibração, uma frequência, né? E isso não é nada esotérico, né? É a frequência mesmo em hertz, né? E o legal é que os russos, eles provaram cientificamente que quando a gente está num local há mais de 20 dias, o solo oferta para a gente o que a gente precisa. Você tá brincando? Então isso assim, eles provaram cientificamente. Então, sempre Deus faz uma forma com que a gente se cure, né? Gente, faz todo sentido, né? Porque assim, como Deus maravilhoso e tal, ele já preparou tudo, tá tudo ali. É a gente olhar e prestar atenção, né? E aí começa. Então, uma pessoa que tem um problema renal vai começar a nascer quebra-pedra. Né? Uma pessoa que tem problema de fígado, porquê que o picão é um dos que mais nasce no Brasil? Né? As pessoas têm muitos problemas de fígado, né? E aí o picão é o que ajuda, o dente de leão. E aí, se a gente usar isso para fazer um suco verde... A gente está acostumado a usar isso para fazer chá, né? Para fazer chá. Aí você perde muitas das propriedades. Claro que você não perde o princípio ativo do chá, né? O princípio ativo, que é para que ele serve, você não perde. Mas você perde nutrientes, vitaminas... Então, qual que é o ideal? Né? O ideal é sempre as folhas, a gente usar num suco verde. Então, a gente pega folhas, a gente às vezes
colhe folhas lá em casa com mais de 30 tipos de plantas diferentes. Então a gente usa folha de laranjeira, folha de limão, folha de pitanga, a folha da abóbora é comestível, folha do chuchu. E aí a gente pega esses matos também, né? Que mato, na verdade, é o que a gente não sabe o que é, né? Então a gente denomina tudo o que é verde, que a gente não sabe o que é, a gente fala que é mato. E não tem risco de ser veneno? Aí tem que conhecer, né? A gente tem que conhecer. Tem lugares, tem cidades que já vendem isso em feiras. Feiras de orgânicos, lá em Porto Alegre mesmo vende bertalha, vende trapoeraba, vende beldroega, né? Lá em Portugal a gente comeu muitas beldroegas e inclusive elas são boas para as articulações, né? Porque ela tem ácidos graxos e aí a gente já tem isso. Então basta a gente começar a pedir. Então, se você vai numa feira e começa a pedir para o produtor, né, visita uma feira orgânica e pede para o produtor, lá na tua plantação tem muita tiririca? Eu queria a tiririca com a batatinha, né? E tiririca é uma coisa que tem no mundo todo, né? Os russos pesquisam muito a tiririca e o incrível dela é que ela é um dos alimentos mais completos que a gente tem, né? Tem estudos que falam da espirulina, de outros alimentos que tem tudo o que a gente precisa. Mas a tiririca, ela é mais incrível ainda, ela foi estudada até pela NASA, né? Um punhadinho dessa batatinha que eu vou fazer o leite hoje, só um punhado a gente consegue sobreviver o dia todo, já tem tudo que a gente precisa de vitaminas, nutrientes, minerais. A gente tem tudo ali. Foto da tiririca aí? Tem então, sim. Isso aí é um maço que eu colhi para fazer um suco verde. Maço de? Um maço de tiririca. De tiririca. Esse é o capim dela, né? A gente vai usar só a noz hoje. Tá. Mas esse é o capim. E essa parte de cima dela, onde tem as sementinhas. Então se eu puxo com tudo, embaixo tem uma batatinha. Tem umas batatinhas. Essa tiririca, o legal dela, eu fui analisar também o que ela faz no nosso planeta. Para que serve a tiririca? Não só para a gente, né? A gente sabe que ela é um poderoso alimento, né? Nutricionalmente também, mas ela faz um papel muito importante no planeta. Porque ela serve para abrir caminhos. Então ela abre o solo para a formiga, para o ar, para a água entrar. E aí ela descompacta o solo, porque ela vai soltando uns raminhos e vai dando batatinhas. Então se a gente tivesse uma visão de raio-x, a gente conseguiria ver o solo cheio de batatinhas embaixo, como se fossem redes neurais mesmo. E aí eu fui estudar para que serve a batatinha. A batatinha ela é alimento para o cérebro também. Né? Então imagina, aquela batatinha ela é uma rede neural que ela vai abrir caminhos para você. Mas por quê? Porque ela vai te ajudar a ter mais clareza mental. Então, estudando essa parte dela também, o que ela faz para a gente, para o nosso emocional, para o nosso mental, é para isso também, para abrir caminhos na nossa vida. Gente, que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, no fundo, a natureza ela é autoexplicativa se a gente observa. Não dá para ficar sem fé diante disso tudo, né? A gente tem que entender. Alguém desenhou isso pra gente desse jeito perfeito. Que coisa mais linda. Com certeza. Isso, que show. E a tiririca, assim, ela é muito cultuada na Rússia, muito plantada mesmo Aqui no Brasil, a coitada da tiririca entrou naquela frase célere que fala nem é flor do campo e nem tiririca do brejo, e ficou parecendo que ela era ruim. Mas ela não é ruim, ela é maravilhosa. E olha, tem muita gente que fala, mas isso é praga, isso aqui acaba com a minha plantação. Eu falei, não, ela está preparando o teu solo. Ela está descompactando, o teu solo está ruim. Que demais. E aí você colhe ela, faz um suco verde com a rama dela, depois pega as batatinhas, faz um leite, que lá na Espanha eles tomam como chama horchata de la chufa, né? Que a chufa é a tiririca lá na Espanha. Para quem está assistindo de outro lugar do Brasil, né? Aqui no Sudeste a gente chama tiririca, mas no Norte, Nordeste eles chamam de junça. Em Portugal também chama junça. Então ela tem outro nome, mas todas as tiriricas são comestíveis, são da família dos cíperos, né? A mais comum que a gente tem aqui é o rotundus. Hoje eu vou fazer uma com a cíperos esculentus, né, que é o nome científico dela, mas se você pesquisar lá cíperos, você já vai descobrir vários tipos de tiririca. Tem um tiriricão que ele é maior, mas a gente tem muitos tipos que a gente pode usar no Brasil. Né, em vários lugares do mundo, né? Quem estiver assistindo pela internet também, a gente tem vários tipos. E aí basta a gente reconhecer ela, identificar qual é, né?
Olha que assunto encantador, não é? A gente está aprendendo e vai aprender muito mais. Eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores, eu vou fazer também, mas a gente vai continuar falando dessas plantas que nascem espontaneamente e daquilo que, de repente, as pessoas têm com abundância, que é bom prestar atenção, tá bom? Mas só para cumprir o que eu prometi para eles, a Nicinha Lunguinho, ela diz assim, que tem anemia e ela gostaria de saber se existe algum alimento que possa ajudar e que possa curar a anemia dela. Sim, ó, o principal são os verdes. Então, se ela introduzir um suco verde todo dia de manhã, né, ela ter uma alta ingestão de verdes, usando essas plantas espontâneas ainda, ela consegue uma renovação sanguínea. Então, o ideal é ela usar os verdes. Mas eu queria que você verdes. explicasse de novo, e você que está em casa presta atenção, não só a Nicinha, mas todos os telespectadores, porque da última vez o Elias Pereira ensinou o que é o suco verde. Ah, sim. Porque a gente tem um conceito completamente errado de suco verde, né? Eu, por exemplo, lá em casa batia lá minhas 2 folhas de couve, ou 2 de rúcula, 2 de agrião, salsinha, e enfim, batia no liquidificador, misturava com limão, gengibre, tomava, achava que estava fazendo um grande efeito. Não é assim. Não é. Tem uma foto aí que eu mostro um maço de plantas. Então vamos ver se a gente acha essa foto pra colocar. Essa daí é a... Olha lá, ó. Olha só. Então, isso aí é um suco verde, ó. Tô vendo? Eu tô com um maço, eu não tô com 2 folhas. Ali eu tô com penicilina, que é aquela roxinha, né? Que é o maior antibiótico natural que a gente tem. E tô com bastante trapueraba na mão, que é um mato rasteiro. Mas o ideal é assim, o ideal não é você pôr 2 folhas, o ideal é um maço. Você vê que naquela outra foto da tiririca, era bastante também que estava assim, né? Então é um maço, a gente não pode colocar uma só. Mas aí você me falou que não pode colocar água. Não, a base tem que ser uma fruta, eu uso a melancia, né, que tem baixa carga glicêmica, 6% só a carga glicêmica, então não sobrecarrega o pâncreas. As pessoas ficam muito preocupadas às vezes com, eu vou tomar suco de frutas sem coar e aí sobrecarrega o pâncreas, né? Porque isso também é ruim, né? Suco de laranja é ruim, né? Agora, a gente usar a melancia não, porque ela tem uma baixa carga glicêmica. Você me falou da outra vez que você fazia o suco com a melancia com casca e com caroço. Com casca e semente, isso. Semente. Aí você pega um pedaço, sei lá, uma fatia. Uma fatia grande. Aí você coloca no liquidificador. Isso. Com esse maço de folhas. Isso. E bate. E bato e coo. Então, o suco verde sempre é coado. Tá. Por quê? Porque a quantidade dele é uma quantidade que você não conseguiria comer. Né? Então, 2 folhas de couve e a gente come tranquilo, né? Então, esse maço eu não consigo comer. Então, eu pego e olho e falo, bom, aí tá certo o meu suco. Porque é uma quantidade de folhas que vai te trazer uma quantidade grande de clorofila para que você consiga desintoxicar o teu corpo diariamente. E isso vai curar, por exemplo, a anemia da Nicinha? Sim, com certeza. Olha lá que perfeito. Me falaram uma vez aqui no nosso Vida Melhor que pra gente extrair ou estimular a clorofila, a gente tem que rasgar as folhas e esperar um tempo? Existe isso? Não, nesse caso não, porque aqui a gente já está extraindo todo o suco, né? A gente está extraindo. A clorofila a gente vê que tá porque é verde, né? A cor dela, então a gente vê que o suco sai verde. Às vezes com melancia acaba saindo meio marrom, né? Por causa da combinação do vermelho com o verde. Mas assim, não tem necessidade não. A clorofila que a gente compra, às vezes ela vem em flaconete, em quadradinhos, ela serve? O ideal sempre é a gente usar da folha. Por quê? Porque aí a gente não tem só a clorofila. A gente tem, claro que nesse também tem, mas a gente não vai ter os nutrientes, as vitaminas, os minerais. Se a gente congela, a gente perde nutrientes, vitaminas? Perde. A gente fala que o congelamento é um cozimento reverso. Então, se você fazer suco verde e guardar no congelador, tá errado o teu suco também. Então, sempre tem que fazer no dia. A não ser que você tenha uma prensa, né, uma slow juicer, que é uma máquina que você consegue fazer suco para 72 horas. Porque ele esmaga devagar a fruta e sai só o suco. E a gente se achando tão saudável com aquele suco que já fica pronto, lindinho ali no freezer, né? É mais prático, né? Mas é criar uma rotina, é modificar essa rotina. E é possível, né, Elias? O Elias, ele tem como hábito, como estilo de vida, essa alimentação curativa, que é a alimentação crua. Tem um nome para isso? Tem, a gente chama de alimentação viva, né? Ou alimentação curativa, né? Mas muitos falam crudivorismo, né? Mas a gente fala que é algo mais ainda, porque a nossa alimentação detox, curativa, ela é baseada mesmo em tudo que vem direto da natureza, né, íntegro, né, e sem produtos químicos.
Muito bom. A Andréia Souza, ela é de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e ela diz assim: há 3 anos eu tive um câncer de mama, eu morro de medo de metástase. Quais são as plantas e chás preventivos para o meu caso? Aí assim, no caso dela, é mais importante o que ela vai deixar de comer do que o que ela vai comer. E aí, no caso, só para o câncer de mama ou geral? Isso para o câncer de mama. Então, todos atenção, os tipos mulheres, de câncer. amigas, queridas, então, assim, vamos lá. Tem o leite, né, que ele tem um fator inflamatório muito grande, então produtos de origem animal, leite, tudo isso aumenta. Leite não mais, queijo pode? Queijo também não, porque ele tem uma concentração muito maior, né? Para cada 10 litros você faz um quilo de queijo. Então, né? também não, requeijão, manteiga, ricota, laticínios, manteiga, não. Nada, isso daí nada. Kefir se for de água, porque tem o kefir de leite, mas o kefir de água é melhor, porque o leite hoje, ele não é mais leite, né? Harvard fala que é o aglomerado de produtos químicos. Então, a gente usa o kefir de água, que dá. Eu tenho um amigo, o Dr. Kefir, que é lá de Recife, que ele faz kefir de água. Ele é o maior distribuidor de kefir do Brasil. Então, dá pra gente fazer, né? Então, kefir só se for de água. Só se for de água. água. Tinha uma pergunta sobre kefir aqui também de um telespectador que mandou até no meu Facebook. Daqui a pouco eu acho para poder mandar um abraço para ele pela contribuição. Mas aí já responde a dúvida também. Então, tira o leite. Tira o leite, produtos de origem animal, tira produtos industrializados, começa a comer comida de verdade, né? E o câncer, assim, quando a gente começa a comer peito de peru, né, esses embutidos, porque muita gente fala, não, mas é saudável, peito de peru é light, né? A gente pensa que peito de peru com queijinho branco é saudável. E assim, isso você pode estar trazendo um fator inflamatório para o teu corpo e ainda muitas toxinas que vão desencadear o câncer. Então, né? Nada embutido, nada preparado. A Organização Mundial da Saúde colocou os embutidos, como salsicha, mortadela, todos esses salame, né, até o peito de peru, como classe 1, que seria os produtos que mais causam câncer. Ele está junto com o cigarro. Imagina, ele causa tanto câncer quanto o cigarro. E a Organização Mundial da Saúde já provou isso. Mas o que ela precisa e todas as outras meninas? Aí assim, se ela mudar a dieta, né, começar a comer mais alimentos crus, a prevenção do câncer, ela vem de várias coisas, né? A gente chama de as 7 toxicidades que causam câncer. Então está relacionado também com a parte mental, né, a parte emocional, o ambiente que ela mora, tudo isso ela tem que observar, né? E ter uma fé, uma espiritualidade, isso também né? A falta de espiritualidade é uma toxicidade. Você sabe que o medo, ele é combatido pela fé, né? Então tem que trabalhar essa tua fé aí. E é fácil apontar, né? Porque eu sei que a gente tem medo, eu sei que a nossa fé é pequenininha. A Bíblia mesmo fala que a nossa fé é do tamanhozinho de um grão de mostarda quando ela existe. E de vez em quando ela fica abalada, fica menor ainda. Então, para todos nós, tá? Não existe, aquela lá é uma mulher de mais fé. A gente sabe que é complicado, mas o jeito da gente melhorar isso é buscando mesmo. Tenha um momento seu, faça meditação, isso é importante, né? Com certeza. E assim, diminuir a quantidade de pães, né, de alimentos inflamatórios, né, e começar a comer comida de verdade, né? Joia. Vamos continuar então. Próxima pergunta. Rosane Gonçalves, de Volta Redonda. Sou portadora de distonia cervical, doença neurológica e espondilite anquilosante, doença reumatológica. Essa segunda causa muita dor e processo inflamatório nas articulações. Que tipo de ervas podem me ajudar? Olha, uma boa para ela seria a beldroega. É uma planta própria para isso, né, para desintoxicação mesmo do corpo, da parte das articulações. Mas tem também o leite de gergelim que ela pode fazer, que é próprio para nutrir a parte óssea. Como é que faz o leite de gergelim? O leite de gergelim é o mesmo processo do que eu vou fazer aqui hoje. Então é bem fácil. Só que com gergelim. É com gergelim. Tá. Então, na verdade, o que eu vou ensinar hoje é uma técnica. Eu gosto de ensinar técnicas para as pessoas, porque aí elas podem fazer com um monte de coisa. Eu não tenho a batatinha da tiririca, mas tem gergelim? Dá para fazer. Perfeito. A Gisele Gomes Flores, ela é de São Carlos, em São Paulo. Gostaria de saber sobre o chá da folha de amora. Para que serve? Tem alguma contraindicação para quem tem problema de pressão? Não, pelo contrário, né? Eu não usaria o chá da folha. É bom também, mas eu usaria batido com melancia, limão e gengibre, que dá um suco hipertensão controlada, que a gente chama. Que é um suco que ele dilata os vasos capilares e aí você consegue ter uma baixa na pressão.
Então, a gente tem na melancia um componente que chama cucurbocitrin, que é o componente que abaixa a pressão. E então, no caso dela, ela usar, né, a folha da amora como suco também, aí pode bater algumas folhas com a melancia, ela pode fazer o suco verde com a folha da amora e também ela ajuda no controle do diabetes. Legal. Eu já ouvi falar que a tintura de amora é muito bom na época da menopausa, para evitar os calorões. Sim. No caso, esse suco tem a mesma finalidade ou não? Tem também. Ela tem propriedades também para menopausa. Tá jóia. Né? Inclusive tem uma muito boa é a linhaça, né? A linhaça é excelente para menopausa também. Então a mulher que ela não precisa tomar repositor hormonal, ela pode usar a linhaça, 2 colheres todo dia. Ela usa 2 colheres deixada de molho na água, então deixa à noite antes de dormir, né, num copo com água. No outro dia você bate, pode bater junto com esse suco verde, né, para ficar mais prático. Ela fica meio gelatinosa, né? Fica. Aí é com esse gel, porque esse gel, o que ele faz? A gente fala que é uma fonte da juventude, porque esse gel ele hidrata as nossas células. Então não precisa jogar fora, você pode, só mistura bem, joga lá e bate. E aí o que acontece? Esse gel ele traz água para o nosso corpo. Então, tudo que você coloca, que ele pegar de água, se você tomar um suco verde com esse gel, ele vai já rapidamente hidratar a tua célula. Então, isso rejuvenesce, né? Porque com o tempo a gente vai enrugando, né? A gente vai desidratando, porque a gente perde água celular, né? Não é retenção hídrica. A gente perde, na verdade, a água que está dentro da célula. Que show, gente, tem tanta coisa boa para aprender, né? Olha, a próxima pergunta é do José Carlos Ribeiro, ele é de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Qual chá e alimento eu posso tomar para prevenir a osteoporose? Osteoporose. Então, aí seria o gergelim, mas a gente indica sempre também o cloreto de magnésio, né, que é uma suplementação natural, né, a gente encontra hoje em qualquer lugar, é baratinho e é um sal, né, não é um produto químico, é um sal que a gente pode inserir na nossa dieta, porque o magnésio ele é responsável por fixar o cálcio nos nossos ossos, né, e ele também ajuda a retirar, né, seja dos rins, cálculos renais e fixar no lugar certo, né? Então, quem tem problema ósseo tem que usar magnésio, mas tem que também tomar um leite que seja rico em cálcio, não o leite, né, comum. O leite de gergelim é um dos melhores para a gente usar. Muito legal. A gente começou falando das plantinhas que nascem espontaneamente em casa, né? Demos bastante ênfase para tiririca, para aquele alface de 1,5 m, que é alface primitivo e tudo. Tem mais algum alimento que as pessoas devam prestar atenção e que podem estar lá no quintal e que vão ajudá-las? Olha, tem sim, tem muitos, né? Que nem eu falei, a gente tem no Brasil, né, as beldroegas, que são ótimas. Eu até tive um acidente em 2012, né, que eu quase perdi a perna direita, e o que me recuperou mesmo, a minha articulação do meu joelho, né, eu fiz uma cirurgia, tive que colocar pinos, e foi as plantas espontâneas, porque naquela época tinha plantas diferentes. Quando eu tive o acidente, começou a nascer outras plantas. Então, olha só, o solo já entendendo o que eu precisava, né? Então, o negócio é prestar atenção, né? É prestar né? atenção no que está nascendo. Tá jóia. Às vezes até um vasinho de flor que tem ali, olha, vê que planta é que está nascendo. Será que está nascendo tiririca? Olha, eu visitei muitos pacientes com câncer, todos têm tiririca na casa deles. Todos, sem exceção, nasce tiririca na casa deles. Então, ela é uma planta excelente para regeneração mesmo. Então, a gente no próximo bloco já vai aprender a fazer o leite de nozes de tiririca e também o queijo probiótico, tá? Não perca, eu tenho certeza que você vai amar.